jovens cientistas! Eu sou a professora Audaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 5, com objeto de conhecimento, forma, estrutura e movimentos da Terra, detalhamento, composição da Terra. E vamos para a nossa aula! Olá! Na nossa aula de hoje, iremos aprender um pouco sobre o nosso lindo planeta Terra, a sua composição. Estudos das camadas da Terra são realizados na superfície, para observando ali os seus fenômenos. As camadas, os cientistas, dividiram o estudo, a análise do nosso planeta Terra através do quê? Das camadas, porque as camadas da Terra possuem duas abordagens distintas. Uma, segundo a sua composição química, por isso que nós vemos ali na imagem, mostrando a parte interna do nosso planeta, e a outra conforme o seu comportamento físico, certo? E com isso, nós vimos o quê? Vamos estudar, a composição do planeta. O nosso planeta, Terra, também é conhecido como mundo, planeta azul ou planeta água, e tem cerca de 70% da sua superfície coberto por água. Contudo, o nosso planeta, ele não é só conhecido por conta dos fatores biológicos, Nós vamos ter ali os fatores geológicos também e os fatores físicos também. Então, a existência dessas substâncias em seu estado líquido, juntamente à presença do oxigênio e a capacidade de reciclar o gás carbônico, faz da Terra um planeta com características únicas. Então, o nosso planeta, ele é habitado, Nós conseguimos o desenvolvimento da vida pelo conjunto. Nós vamos ter água, nós vamos ter o oxigênio, a capacidade de reciclar o gás carbônico e assim propiciar o quê? O desenvolvimento da vida, certo? E agora vamos ver como o nosso planeta está dividido dentro da parte interna do nosso planeta. Dentro da estrutura interna da Terra, nós vimos o quê? Nós vimos que ele vai ter a classificação segundo a composição química, onde a Terra está dividida em camadas internas. Quais são essas camadas? Nós vamos ter a crosta, o manto, núcleo externo, núcleo interno. Professora, a senhora falou aí muitas coisas diferentes. Então, vamos aqui, olhem para a professora. Então, vamos lá ver um exemplo da estrutura interna da Terra. Olhem aqui para a professora, para você guardar esses conceitos, associar. Vamos lá. A professora está aqui, com um abacate. Então, quando você quiser lembrar, quais são a composição, as camadas internas da Terra, lembre da professora com o abacate. Porque na camada externa, aqui representando a nossa casca, nós vamos ter qual? A crosta terrestre,
que é aonde a gente vive, onde estão os nossos continentes, certo? O oceano fazem parte da crosta terrestre. E dentro dela, nós vamos ter o quê? O manto. O manto é a parte interna. E dentro nós vamos ter o quê? O núcleo. O núcleo vai ser dividido na parte externa e na parte interna, certo? Na parte interna do núcleo da Terra, nós vamos encontrar o quê? Os metais. Em estado de que forma, professora? Em estado líquido, certo? E o nosso núcleo externo, aqui representando, ó, como se fosse o caroço do abacate, ele vai estar no seu estado sólido. E apesar das altas temperaturas que se encontram nesse núcleo da Terra, ele não vai mudar de quê? De estado, certo? Não ocorre fusão. Lembra? Fusão é o quê? A transformação do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, o núcleo externo, né, separa o núcleo interno do manto. E o manto também vai se dividir em manto superior e manto inferior, certo? E agora nós vamos ver detalhadamente cada uma dessas camadas. Nós vamos ver a crosta terrestre, a crosta terrestre é a superfície de massa sólida, né, que recebe o nome de crosta, compostos por rígidos blocos que nós denominamos de placas tectônicas. O que significa isso, professora? Que essa parte, nosso continente, nós vemos a parte, né, externa, onde nós habitamos, nós moramos no Brasil, é um país. Abaixo disso, abaixo dessa crosta, nós vamos ter o quê? As placas tectônicas, certo? Aí nós passamos para o manto, observem aí. No manto fica logo abaixo, ele fica entre a crosta terrestre e o núcleo e é conhecido como uma camada intermediária, que se divide em manto superior e manto inferior. E aí nós passamos para o núcleo, que é a camada mais interna da Terra e divide-se em núcleo externo e núcleo interno. É também a camada que apresenta a maior temperatura, que, segundo os cientistas, podem alcançar até 6.000 graus Celsius, certo? Então, essa é a estrutura interna da Terra. Lembrando lá do abacate, nós vamos ter a crosta terrestre, o manto, que representa aquela polpa, né? E o núcleo, dividido entre núcleo externo e núcleo interno. Dando continuidade, nós vamos ver agora o quê? O comportamento físico, que também se divide em litosfera, astenosfera, mesosfera, núcleo externo e núcleo interno. Professora, agora ficou apertado. É muito nome diferente. Então, vamos ver. A professora quer que você aí grave o conceito, certo? Vamos lá com atenção. A litosfera é a porção mais externa da esfera terrestre. Ela é formada por grandes blocos rochosos, chamados de placas tectônicas, que interagem com as outras camadas terrestres e
as formas de relevo terrestre fazem parte da litosfera. Então, litosfera é aquela região que a gente está conseguindo enxergar. E a astenosfera é o nome dado à parte superior do manto. Lembra? O manto que está abaixo. Formando basicamente pelo quê? Pelo magma, que realiza o equilíbrio isostático das placas tectônicas, certo? Interferindo em processos internos do planeta, como o tectonismo, certo? E abaixo dela nós vamos ter o quê? Lembra que a gente está indo de cima para baixo, lá para o núcleo. Mesosfera possui uma grande espessura, certo? E é bastante densa, superior às rochas superficiais, tá? Então, nós estamos ali, ó, meso, como se tivesse uma divisão no meio do nosso planeta. E a endosfera, endo significa dentro, né? Pode ser dividida em endosfera externa, que tem um estado líquido, e a endosfera interna, em estado sólido, pois apesar de altas temperaturas, a pressão é alta demais para permitir a fusão da liga. O que é fusão? Vamos lembrar, é a mudança do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, só recapitulando aí esse conceito, tá? Então, nós vemos aí o comportamento físico do nosso planeta, tá? E nós passamos agora para o quê? Para a estrutura externa da Terra. No que diz respeito à parte externa do planeta, também há uma classificação de sua estrutura. Também, ó, as camadas externas da Terra, nós vamos encontrar a biosfera, certo? A atmosfera, a litosfera e a hidrosfera. Professora, olha, tá difícil. Calma que nós vamos ver cada um desses conceitos. Vamos lá. A atmosfera corresponde a uma camada gasosa que envolve todo o planeta Terra. Ela é formada por gases mantidos pela gravidade, cuja a principal função é proteger o planeta, certo? Da radiação solar emitida, filtrando-a, além de manter a temperatura média da Terra, fazendo com que não haja uma grande amplitude térmica. Então, a nossa atmosfera, ela é muito importante. Ela tem a função também de nos proteger, certo? Do que nós chamamos de poeira solar, e também tem a função de nos proteger da emissão direta dos raios solares e manter o quê? Os nossos gases que nós precisamos ali, o oxigênio, certo? A camada de ozônio que faz essa proteção e retém ali, fazendo com que também haja o quê? Um equilíbrio na temperatura. Por isso que sempre se fala na camada de ozônio, na preservação, para a manutenção da temperatura o quê? Do nosso planeta, certo? Então, vamos olhar agora mais detalhadamente aí como que funciona isso, professora. A atmosfera também impede, né, que a Terra, como eu falei, seja atingida por fragmentos rochosos, que são a poeira solar. Essa camada possui divisão das subcamadas, né? Temos a troposfera,
estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Professora, é muita palavra difícil. O que a professora quer que você guarde de informação é isso. A radiação solar, certo? Ela vai ser o quê? Protegida pela atmosfera, ela vai refletir uma parte. Outra, o efeito dos gases do efeito estufa, que faz a proteção, certo? E a radiação infravermelha é o quê? Dissipada pela Terra. A radiação solar também ela é refletida pela Terra e a radiação infravermelha é remitida para a Terra. Então, essa energia solar, né, que chega, é absorvida pela Terra e dá ali a manutenção de toda a vida, né? Porque nós temos a regulação através das plantas. E já na hidrosfera, que corresponde o quê? Quando a gente fala hidro, lembra de quê? De água, né? Corresponde à camada que compreende os corpos hídricos do planeta Terra. Abrange não só oceanos, mas também os mares, os rios, os lagos e as águas subterrâneas, certo? O nosso planeta, lá no começo, a professora não falou que ele também é conhecido como planeta Água? Só que observem aqui essa informação, preste bem atenção. De toda a água que nós vemos no nosso planeta Terra, 97,5% é água salgada, certo? Nós bebemos água salgada? Não, professora. Muito bem, adoro essa turma. E 2,5% é o que nós temos de água doce. Contudo, essa água doce está disponível para o nosso consumo? Não. Desse 2,5% de água, nós vamos ter 68,9% aonde? Em forma de gelo, em forma de gelo e nas calotas polares, certo? E 31,10% de água doce líquida. Novamente nós vamos puxar ela. Nós vamos ter o quê? 96% está onde? Na sua forma subterrânea. E apenas 4% é água superficial. Ou seja, é a água que está disponível para nós, certo? E nessa daí, a gente ainda teria uma outra divisão, porque é a parte que seria o potável, ou seja, para consumo humano. Então, o nosso planeta Água, quando nós saímos daqui, do planeta Água, quando nós vemos essa imagem, né, que representa tanta água, a gente tem que guardar o quê? Quanto que verdadeiramente nós temos disponível para nós, para o nosso consumo, para a manutenção da nossa vida, certo? Por isso que a preservação da hidrosfera é tão importante. E aí nós passamos para a litosfera, que é a camada sólida, deixa eu apagar aqui, que é a camada sólida externa da Terra, composta por rochas e solo, e o destaque, né, para a nossa diversidade geológica e os processos geológicos como formação de montanhas,
terremotos e vulcões, certo? Então, aqui, ó, nós vimos anteriormente as camadas, onde nós teríamos a crosta, né, o manto e o núcleo, certo? Então, a litosfera é essa parte aqui mais externa e sólida da Terra. Já a biosfera, olha aí, vamos observar. Bio significa o quê? Vida. Então, a biosfera é o cenário que está distribuído o quê? A vida terrestre. A biosfera é a combinação, vamos observar aqui a imagem, ó. É a combinação de todos, certo? A litosfera com a terra, a hidrosfera com a água, a atmosfera com o ar. Então, a biosfera é a combinação dos elementos que possibilitam o quê? A existência dos seres vivos, certo? Então, essa é a parte biológica. Meu Deus. Essa é a parte biológica que nós temos, certo? Agora, nós vamos para uma viagem na composição do planeta. Então, aqui, ó, o nosso planeta, certo? Como nós visualizamos seu formato. Essa é a parte externa, né? E aí vamos dar uma olhada, olha que lindo, na projeção das camadas, onde nós vamos ter a crosta, o manto superior, certo? Vamos lá, olha só, o manto superior, logo abaixo da crosta, o manto inferior, certo? O núcleo externo e o núcleo interno. Essa é a composição do nosso planeta, certo? E aí fazemos mais um corte. Aqui nós temos, ó, a captação dos gases interestelares, né, na exosfera. Exo significa fora, então é a parte mais externa, né, da nossa atmosfera. Aí passamos para a termosfera, certo? Termo vem de temperatura, né? Ali nós já começamos a ter uma preservação, onde ficam os satélites, a camada ionizada, onde ocorre o fenômeno da aurora boreal. Professora, aurora boreal, o que é a aurora boreal, professora? A aurora boreal é um fenômeno que ocorre somente nos polos do planeta. Originados pelo quê? Originados quando os ventos, né, o vento solar passa pelo nosso planeta, ele faz a curvatura do planeta e ali gera esse efeito visual chamado de aurora boreal. Boreal porque é o nome dado à extremidade da Terra, tá? E a outra aurora é a aurora polar, que fica também no polo, por isso o nome da Terra, tá? Onde a gente já consegue também visualizar
né, a queda de meteoros, nós conseguimos identificar a olho nu. E aí vamos novamente descer para a mesosfera, né? Nós vamos ter ali a atmosfera superior, a atmosfera média e a baixa atmosfera, onde nós vamos identificar o quê? A nossa camada de ozônio, certo? E nessa mesosfera é onde circula o avião, as aeronaves, né? Balão, então fica dentro já dessa camada. E a estratosfera é a camada onde nós estamos, né? A parte sólida. Assim como a troposfera, o tropos, né? Que tem de a crosta, certo? E aqui observem a descontinuidade de Mororovik. O que é isso, professora? É o encontro da crosta terrestre com o manto superior, certo? Olha, o espaço aqui, ó, é uma descontinuidade, onde termina a crosta e inicia o manto, certo? E aí nós vamos ter o manto superior, que é ligeiramente elástico, ou seja, ele tem uma certa mobilidade, onde ficam acima deles as placas tectônicas, e aí o manto inferior. Esse manto inferior, ele é sólido. Lembra que apesar das altas temperaturas, não há mudança do estado, não há fusão, que é a mudança do estado sólido para o estado líquido. E chegamos no núcleo. O núcleo externo da Terra, que é líquido, certo? Nós observamos lá a descontinuidade de Gutenberg, que é quando há a troca de uma faixa para outra, ou seja, a troca do manto para o núcleo. E o núcleo interno, certo? Aonde nós vamos encontrar ali os minerais no seu estado líquido. E agora vamos dar uma olhadinha na animação. Ó, a biosfera contendo ali a hidrosfera, a baixa atmosfera, aí nós vemos, ó, as crosta, certo? Que são os nossos continentes. Tem também a crosta oceânica. Aqui, ó, nós acabamos de passar a América do Sul, iniciando aí continente africano. As partes, né, da camada interna, a crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo e núcleo interno. Como temos essa distribuição, lembrando que essa descontinuidade é apenas a transição de uma camada para outra. E a importância, né, da atmosfera, tanto na captação dos gases interestelares, quanto também na proteção contra a poeira solar.
E aí, passando por todas essas camadas, né? A exosfera, a termosfera, onde a gente encontra ali, onde ficam, né, os satélites, que permite nós termos o Wi-Fi. O fenômeno, né, da entrada da atmosfera. E assim, nós finalizamos com essa imagem linda, né, da nossa camada interna da Terra, e eu espero que vocês tenham gostado.